Você já viu uma cidade que dois países ao mesmo tempo chamam de sua capital? É Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, onde literalmente nas ruas vizinhas vivem aqueles que são chamados de inimigos irreconciliáveis. Será que é verdade? Será que é possível viver lado a lado por centenas de anos com um inimigo irreconciliável? Ou além de preto e branco, existem outras cores? Jerusalém tem cerca de 1 milhão de habitantes. Tem a parte ocidental, totalmente israelense. É a parte onde fica o aeroporto oficial. No mapa, tudo pode ser preenchido com a mesma cor, já que toda a área é controlada por Israel. E tem também Jerusalém Oriental. É aqui que há muitas cores diferentes no mapa. Aqui há povoados palestinos. Aqui vivem 370 mil pessoas. Há povoados israelenses, cerca de 200 mil pessoas. E há lugares disputados. Por que é que isso acontece? Israel considera Jerusalém como sua capital indivisível. Mas os palestinos consideram Jerusalém como sua futura capital do seu estado da Palestina. Por enquanto, é parcialmente reconhecido. Está localizado em torno de Jerusalém Oriental. Aqui está, a Cisjordânia. A segunda parte da Palestina é a faixa de Gaza. Está localizada a 40 quilômetros daqui e não está conectada à Cisjordânia. O status internacional de Jerusalém Oriental permanece incerto. Agora é a fase mais ativa da guerra, e todos os desconhecidos serão vistos com suspeita. Foi para esta parte de Jerusalém, o nosso repórter Alex Pototsky foi. Сейчас позади меня Восточный Иерусалим, где живут palestinos. Agora, atrás de mim está Jerusalém Oriental, onde moram os palestinos. Eu vou lá especialmente para falar com eles, mas a situação está tão tensa agora que não se sabe como tudo isso pode acabar. Aqui em Jerusalém Oriental passa a linha divisória, onde termina o Estado de Israel e começa a Autoridade Palestina. Em alguns lugares você pode ver uma cerca e em alguns lugares essa cerca nem sequer existe. Vou por minha conta e risco. Tá vendo a cerca? Veja bem, é um muro de cimento muito comprido. Atrás deste muro está a Palestina, aquele estado parcialmente reconhecido, e na frente, Israel. Este muro é chamado de barreira divisória israelense. Seu comprimento é de 703 quilômetros, que separa muito condicionalmente o território de Israel da Autoridade Nacional Palestina. Por que condicionalmente? Porque quase cada quilômetro deste muro causa disputas. A cerca foi construída por Israel. Os palestinos dizem que Israel cortou 9% de seu território com essa barreira. Israel não reconhece a existência do Estado palestino, embora reconheça a Autoridade Nacional Palestina como representante dos interesses do povo palestino. Por causa dessa disputa, as pessoas vivem aqui caoticamente. Não existe aquilo que você atravessa alguma fronteira e fica completamente na Autoridade Palestina. Não. Lembra? Eu mostrei um mapa com cores diferentes. Os povoados palestinos estão espalhados. Jerusalém Oriental, por exemplo, são dezenas de aldeias palestinas. E o paradoxo é que eles são formalmente controlados pela polícia estrangeira israelense. E é por isso que muitas vezes você pode ver que a polícia entra lá. Ela não entra em carros comuns, mas sim nos carros com vidros de treliça, porque caem pedras e para que o vidro não quebre. Espera, o quê? A polícia israelense entra nas áreas palestinas? Como assim? É isso mesmo. É que até mesmo as áreas árabes agora são governadas pelas autoridades israelenses. Por isso, se lembram do plano da ONU que, em 1947, anunciou a criação do Estado de Israel e da Palestina em um território sob mandato britânico? A cidade de Jerusalém teria um status internacional especial e seria um lugar desmilitarizado. Mas assim que a Grã-Bretanha saiu, imediatamente 5 estados árabes declararam guerra ao novo vizinho, Israel. Durante esta guerra, Jerusalém Ocidental ficou com Israel e a Jerusalém Oriental ficou com um dos países atacantes, a Transjordânia, hoje chamada simplesmente de Jordânia. Então, 19 anos depois, aconteceu mais uma guerra, a Guerra dos 6 Dias, e durante a qual Israel assumiu o controle da parte oriental de Jerusalém e de muitos outros territórios. Foi assim que os povos palestinos se encontraram no território onde a lei e a ordem são mantidas pelos militares israelenses. A maioria da população árabe, é claro, não aceitou isso.
Ainda não é inscrito no canal? Adilson não vai continuar sua história até você se inscrever. Faça isso agora mesmo. Sim. Obrigado. Agora podemos continuar. Você disse que caem pedras no carro da polícia? Sim. Só atiram pedras à polícia? Não necessariamente. Também acontece que às vezes são carros que pertencem a judeus ou turistas que entram lá por acaso. Toda essa história do GPS, quando se pode dobrar no lugar errado, então o resultado pode ser esse. Não é necessário que em todas as aldeias vão atirar pedras, mas coisas acontecem. Pode acontecer cada coisa, sim. Vamos para um bairro chamado Esaú. O guia local, Misha, está nos levando para lá. Ele avisa imediatamente que não é seguro lá e, na verdade, tem medo de ir. Vamos tentar passar pela ponta, mas se vir algo que não gosta ou algo estranho, vamos embora rápido. Ai, tenho medo que essa compreensão do estranho venha então. Quando for tarde demais. Cada aldeia recebe estranhos de forma diferente. Em alguns lugares eles recebem bem, em outros, o contrário. Isso pode acontecer devido a alguns casos particulares. Por exemplo, uma pessoa de um bairro foi presa pela polícia israelense, ou teve uma confusão, ou talvez até mesmo um tiroteio. Então é lógico que a atitude vai ser pior. Então essa área de Esaú, segundo Misha, não é mais tranquila. O Muezin é dessa aldeia de Esaú. Ele foi preso há alguns dias porque pediu, digamos assim, aos crentes que se unissem à luta do povo palestino contra os agressores sionistas. Vemos aqui uma densidade populacional muito alta. Sim, a aldeia é grande. Cerca de 20 mil pessoas vivem aqui. Parte dela, pode-se dizer, está em Jerusalém Oriental e a outra parte já está na Autoridade Palestina. Aqui está a fronteira. A maioria das pessoas que vivem aqui nem tem passaporte israelense porque acham que Israel ocupou sua terra. Por isso, aparecer aqui com uma câmera num carro com uma placa israelita é perigoso. A área que eu estava mostrando agora é chamada de Esaú. É um bairro palestino. Está à nossa esquerda. O Misha diz que é um lugar bastante perigoso. A entrada lá naturalmente é livre. Vamos tentar ir até lá, dar uma volta, dar uma olhada. Não vamos sair do carro e vamos fazer tudo com muito cuidado, porque, bem, devido aos acontecimentos recentes, devemos tomar certas precauções. Welcome to Isaria. Na entrada de Esaú tem blocos de concreto, grandes para que a entrada possa ser bloqueada a qualquer momento. Como vamos ser recebidos aqui, ninguém sabe. Agora estamos passando pela área periférica daquele bairro palestino de Esaú. Bem, já se vê aqui, para ser honesto, que não é Israel. As pessoas parecem diferentes, se vestem de forma diferente. Os carros estão jogados por todo lado. Bem, realmente parece um bairro bastante perigoso mesmo, para ser sincero. Alguns estacionamentos, assim ó, beleza. Vamos sair daqui. Preste atenção, até os nomes das lojas estão todos em árabe. Vou esconder a minha câmera para não chamar a atenção. Estávamos passando e o cara da loja estava olhando para a gente de forma estranha. Por isso é melhor a gente voltar mesmo. Ou seja, olhe, já é o bairro palestino e decidimos não ir mais para frente para não arriscar. Quase não tem gente nas ruas, mas alguns estabelecimentos funcionam agora. Dá para ver bem o muro que separa Israel e a Autoridade Palestina. Você tá bem? Tudo bem? Bem, agora vamos para Abu Tur, onde é muito mais seguro. É a mesma coisa. Mesma coisa? A
Abu Tur é um bairro mais tranquilo, porque aqui vem turistas e tem polícia, que protege turistas. Tem muito mais polícia nas ruas. Há muitos lugares cristãos lá, o Monte Eleon. Agora tem poucos turistas, mas lá há um ponto de onde todos olham para Jerusalém. É uma antiga aldeia. O problema é que agora não há turistas, o que significa que a polícia agora não protege ninguém. Reparem neste edifício, a bandeira de Israel. Isso significa que a polícia ou o exército estão lá dentro. Em cada janela, uma grade cega. No telhado, arame farpado e uma cerca densa, para que seja impossível subir ou jogar algo em cima. Вот мы сейчас в Восточном Иерусалиме. Agora estamos em Jerusalém Oriental. Deixamos o carro no estacionamento e seguimos a pé. Provavelmente a primeira coisa que chama a atenção de Jerusalém Oriental são os seus carros. Assim, com rodas furadas, todos quebrados. E isso aqui é um know-how local. O porta-malas do carro com um cadeado. Carrinhos de supermercado. E aqui também estão trancadas com cadeado. No final das contas, todos os nossos medos e preocupações não se concretizaram. Nas ruas, embora com poucas pessoas, não sentimos nenhuma agressão de ninguém no bairro palestino. Esta é a situação, em um dos pontos mais visitados da região. Este é o mirante de onde se pode ver o Monte Eleon. É um dos cemitérios mais antigos do mundo. E segundo a lenda, quando o mundo acabar, os mortos se erguerão neste cemitério. Ou seja, é o primeiro lugar onde os mortos vão começar a se levantar. Vamos em frente, e por enquanto tudo está tranquilo. A área lembra um pouco os arredores de uma típica cidade russa. As mesmas lixeiras, carros estacionados de qualquer jeito. Aqui uma van parou para alguém sair, mas os locais imediatamente notam a câmera e começam a nos observar com atenção. Estou no bairro palestino Abu Tur. Passeamos um pouco, caminhamos, queríamos encontrar pessoas que aceitassem nos darem entrevista. Até agora, bem, não conseguimos fazer isso, principalmente por causa do idioma, porque ninguém fala inglês, aqui é hebraico. É claro, também não está em uso aqui, então a língua principal aqui é árabe. Bem, é claro, as pessoas ainda têm medo de dizer algo para a câmera. Agora a gente entrou em uma loja pequena e eu falei, ou seja, escrevi através do Google Tradutor para um vendedor que eu estava procurando pessoas que topassem me dar uma entrevista na câmera. A conversa não deu certo. Parece que as pessoas aqui estão muito tensas, esperando algo ruim, e eu posso entendê-los. Não vamos falar nada, estamos em guerra, entende? Não vou te dizer nada. Mas depois ele ligou sua hospitalidade oriental e o dono da loja prometeu nos ajudar. Ou seja, será mais fácil sentar-nos aqui agora, esperar um pouco e talvez a gente tenha sorte. É melhor do que ficar andando pelas ruas e perguntando para todo mundo. Estamos esperando. Não sei com quem ele vai voltar. Esta área oferece uma vista incrível de Jerusalém. E é a cidade velha. Um lugar que claramente explica por que a situação aqui é tão tensa há tantos anos. Esta área oferece uma vista incrível de Jerusalém e sua cidade velha. Um lugar que claramente explica por que a situação aqui é tão tensa há tantos anos. Olha o panorama da cidade velha. Tá vendo aquela cúpula brilhante? É a mesquita Cúpula da Rocha. E ao lado dela, outra mesquita, Al-Aqsa. Um dos principais santuários para o Islã e, portanto, para os palestinos, que na grande maioria são muçulmanos. No entanto, ambas as mesquitas estão em uma colina chamada Monte do Templo. É um santuário mais importante para outra religião, o judaísmo e, portanto, para os israelitas. Ao lado dele está o famoso Muro das Lamentações, também o maior santuário do judaísmo. Acontece que os santuários de duas religiões diferentes são construídos um sobre o outro. Então este lugar sempre foi uma pedra de tropeço entre judeus e muçulmanos. Para entender toda a situação, vou acrescentar que esse Monte do Templo é importante para mais uma religião, cristianismo. E a 6 minutos a pé daqui é a igreja cristã chamada a Igreja do Santo Sepulcro.
E todos esses santuários estão em um pequeno pedaço de terra chamada Jerusalém Velha. Este pequeno quadrado é dividido em distritos, de acordo com um princípio religioso. Há um bairro muçulmano, judeu, cristão e o menor armênio. Поэтому мы видим очень-очень мозаичную структуру населения. Por isso, vemos uma estrutura muito mosaica da população. Às vezes, sem dúvida, surgem alguns conflitos. Às vezes são muitos. Os pontos de vista são muito diferentes, por um lado. Mas, por outro lado, tem muitos exemplos quando as pessoas trabalham juntas, quando convidam uns aos outros para festas de casamento, aniversários. A parte mais contraditória de Jerusalém Oriental é o Monte do Templo, porque aqui os santuários de muçulmanos e judeus estão encostados um ao outro. Cada uma das partes o considera seu. Um detalhe importante, a ordem aqui é controlada por policiais e militares de Israel. E toda vez que surgem alguns confrontos nessas áreas entre pessoas de duas religiões diferentes, eles alimentam constantemente disputas não resolvidas. Em 1996, os israelenses abriram um túnel embaixo do Monte do Templo. Palestinos entenderam isso como um atentado contra a integridade dos santuários muçulmanos. Como resultado, 15 israelenses e 52 palestinos morreram. No entanto, de acordo com várias fontes, as vítimas poderiam ter sido muito mais. Em 2000, o primeiro-ministro de Israel visitou o Monte do Templo. Os palestinos lançaram uma revolta que levou a 5 anos de caos, mortes e proibições adicionais. Então, esse lugar é muito tenso, um fósforo que pode provocar um incêndio, mas dado que é tão importante para várias religiões, pessoas, turistas, muitos peregrinos sempre vinham aqui de todo o mundo. É assim que é este lugar em tempos tranquilos. Lugar super turístico. E isso é muito legal. Você tá andando pela rua, tem muita gente em volta, várias línguas. Você ouve, sei lá, franceses, italianos, católicos, judeus, árabes. Não importa quem, os muçulmanos conversam, falam, brincam, gravam vídeos, tiram fotos e agora ninguém, um deserto. Ou seja, se você entrar no Google, vir fotos do Facebook ou qualquer outro lugar das pessoas que estiverem em Israel, sempre tem multidões. E agora acabou. Vazio. É só um vazio. Vazio, não tem ninguém. É a primeira vez que vejo Jerusalém assim. Não imaginava que viéssemos aqui. Porque, na verdade, acho que não é o melhor momento para andar por aqui. Porque vemos que Jerusalém Oriental, onde há uma grande população árabe, e lá, mesmo lá, agora não está tranquilo. Porque uns dias atrás estavam atacando e disparando contra policiais. Kirill nos leva ao bairro judeu da Velha Jerusalém. E para chegar ao Muro das Lamentações, você precisa dar uma volta, porque o caminho mais rápido passa pelo bairro árabe, e ele não quer ir lá. Se você vai reto e está dizendo que a passagem para o Templo do Santo Sepulcro e tem também o Mercado Árabe. Este lugar é turístico. Ou seja, se você quer vir para Israel nos tempos de paz, então este é o lugar. É o lugar obrigatório para visitar, passear, bater perna. É o must-have. Agora não é muito tranquilo, agora está em guerra. Não é muito seguro ir lá agora. Há policiais, guardas, Betarron. Então, vamos passar pelo bairro armênio, como os turistas judeus costumam passar, porque é seguro e se pode ir lá. Vamos. Por que é que o bairro árabe não é seguro agora? Por que não é seguro? Porque sabemos que estamos em conflito agora. E não é um conflito que começou ontem. É um conflito que tem mais de 70 anos. É um conflito árabe-judaico. A cidade parece extinta, funcionam só algumas lojas turísticas, por exemplo, ímãs com a estrela de Davi e também camisetas engraçadas. Olha, Jiu-Jitsu e Pikachu, mas não tem ninguém para comprá-las. Jiu, em inglês, judeu. Em geral, o turismo também foi prejudicado. Mas você precisa entender que a maioria dos guias turísticos foram convocados para o exército. Eles estão agora no exército. Agora, muitos reservistas foram chamados para servir. Eles servem e esse também é o trabalho deles.
Proteger o lugar onde os convidados deles vão vir, o que eles vão mostrar, o que eles vão contar. Estou ouvindo aviões voando. Deve ter algumas operações militares. Ao chegar ao Muro das Lamentações, tem barreira de segurança, como em um aeroporto ou na fronteira. Uma cerca forte com espinhos, câmaras por todo lado e detectores de metais. Normalmente tem um monte de turistas, um monte de gente. Não tem ninguém. Só há pessoas que não têm medo de vir a Jerusalém, vir a Cidade Velha. As pessoas rezam, as pessoas pedem paz. Vamos ver. Acontece que este lugar não termina com um muro. Por dentro há muitas passagens e ainda há pessoas lá. Aqui estão guardados os rolos da Torá. Os rolos da Torá, sim, é a Torá que lemos semanalmente. É o que em russo se chama Bíblia. Aqui estão guardados os rolos da Torá, que são trazidos em determinados dias, segunda-feira, quinta-feira, sábado, no Shabá. Leem um capítulo semanal, um trecho específico da Torá que corresponde a essa semana. Lá onde está aquele homem, estão os salmos. Também são escritos no pergaminho, mas estão escritos em... Mas estes são os salmos de Davi. Kirill diz que esse ainda é um número muito pequeno de visitantes. Sério, olhe como é esse mesmo lugar em outros tempos. Por um lado, é claro, é uma vantagem que as ruas estão vazias. Não há multidões de turistas e você pode ver tudo o que está em volta, mas ao mesmo tempo percebe como a situação aqui é tensa. Kirill recusou-se a vir aqui. Para que vocês tenham a ideia de quão tensa é a situação do país, que mesmo essa área mais turística da cidade, mais turística do país, é como, sei lá, parece extinta mesmo. Pessoal, no meu canal vocês encontram muitos vídeos interessantes. Acessem meu canal e aproveitem. Os únicos que aceitam falar com a gente são os comerciantes, como já disse. Estão tentando vender algo. Acabei de tentar ir para o bairro árabe até a mesquita, mas fui parado pela polícia. Ele falou que não era permitida a entrada de não muçulmanos. Ou seja, eu percebi que tinha que vir em um horário diferente e por uma entrada diferente. Então, bem, é isso. Eu não esperava. Na verdade, é a primeira vez que acontece que não me deixam entrar em alguns bairros muçulmanos. É quase impossível distinguir onde está um bairro judeu e onde está um bairro árabe. Se não for daqui, por exemplo, se um judeu vê um pão pendurado na rua, já sabe que precisa mudar a direção. Vemos isso também, o que é muito típico para um bairro muçulmano. Você pode ver sacos com pedaços de pão em todos os lugares. É porque não se pode jogar fora o pão, não se pode jogar fora as pitas. Por isso, podem ficar pendurados por muito, muito tempo. Olha mais um saco. A mesma coisa, esses grafites. Bem, parece que são flores comuns, mas para os muçulmanos fazem muito sentido. Sabe o que a maioria deles significa? Que a pessoa que viveu ou vive aqui fez uma peregrinação a Meca. Sim, então esta casa deve ser tratada com respeito. Misha também é judeu, vive em Jerusalém há mais de 20 anos, mas não tem medo de passear neste bairro. Olha, se em tempos normais, especialmente em outubro, quando é a temporada turística, veríamos muitos peregrinos aqui, ou melhor, não apenas peregrinos, turistas, pessoas em geral. Quer dizer, aqui a vida seria muito ativa. Agora vemos que há um silêncio completo aqui. Estamos aqui sozinhos neste telhado. E é algo que se nota muito. Mas, além disso, as pessoas ainda não se recuperaram desse choque. Então, existe uma sensação de falta de compreensão do que está acontecendo, extrema incerteza no dia de amanhã. Bem, com todas as consequências daí decorrentes. Em Jerusalém, por exemplo, a grande maioria das crianças não vai à escola, então seus pais ficam com as crianças em casa.
ainda permanece o risco de tiroteios. E quando se ouve bombardeio, quando a sirene toca, é preciso descer com as crianças para o abrigo antibomba. E por isso, muitas pessoas que não têm a oportunidade de, por exemplo, trabalhar através da internet, de alguma forma, simplesmente ficam sem trabalho. Isto é o que vemos agora e comparando com os tempos normais. A mesma coisa em Tel Aviv e em todas as outras cidades de Israel. Vemos que, justamente devido a essa situação, tem muitos soldados aqui. Já os vimos de um lado, do outro lado. Minha polícia me protege, então eu não sinto esse perigo. Na Cidade Velha há muitos quarteirões. É um lugar muito grande, Jerusalém Oriental ou Jerusalém Árabe. E na grande maioria desses bairros, como dizem, nunca pisou nenhum turista, nem os não residentes deste bairro. E provavelmente não vale a pena ir lá. Mas quanto aos pontos turísticos da Cidade Velha, de Jerusalém, da sua parte ocidental, não acho que haja mais perigo aqui do que em qualquer outro lugar. Nós entramos no bairro muçulmano através do portão de Damasco, é a entrada principal daqui. O mais estranho é que este lugar é considerado o mais perigoso aqui. Perigoso do ponto de vista de terrorismo, sim. Porque muitos dos ataques terroristas em Jerusalém estão acontecendo aqui, em torno deste portão. Isso se deve ao fato de que este lugar geralmente está cheio de todos os tipos de pessoas. Não é longe da estação rodoviária central de Jerusalém Oriental Árabe, para onde chegam, ou seja, podem chegar os jovens que estão interessados, digamos, em realizar atentados terroristas do território de Judá, de Al-Maria, sim. E é por isso que aqui vemos lugares não característicos para a Cidade Velha. Aqui vemos os soldados à esquerda, à direita, as cabines onde estão os soldados. Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no PayPal. Todos os links estão na descrição. O bairro muçulmano de Jerusalém é o mais populoso da Cidade Velha. E à primeira vista, não dá para entender como todos eles cabem aqui. Não tem casas com mais de 5 andares e todas são muito pequenas. Paradoxalmente, é porque os moradores deste bairro não tinham dinheiro para mudar radicalmente suas condições de vida, ou seja, demolir casas antigas e construir novas em seu lugar. E é por isso que muitas vezes podemos ver algumas soluções completamente diferentes. Por exemplo, banheiros que estão embutidos de alguma forma no canto de uma sala residencial. Ou, muitas vezes, podemos ver que há acomodações nos telhados. Muitas pessoas vivem em porões. E, além disso, há mais de 1 milhão de pessoas vivendo em Jerusalém. 60% deles são judeus e 40%, ou seja, 400 mil são árabes. E as pessoas que vivem no bairro muçulmano são consideradas pobres, mesmo em comparação com os árabes que vivem em outros lugares de Jerusalém Oriental. As pessoas que vivem aqui não pagam muito dinheiro pela moradia, é tudo muito humano. Que a grande maioria das casas que vemos aqui não são propriedade das pessoas, elas pertencem ao Wakaf, a comunidade muçulmana. As pessoas que vivem aqui pagam algum dinheiro ao Wakf, muitas vezes por acordos antigos, ou seja, muito pouco. E talvez só nos últimos 10, 15 anos é que começaram algumas mudanças aqui, pois o número de turistas está crescendo. Apareceram hotéis novos. Apareceram também alguns jovens árabes que são mais instruídos, que constroem clubes, por exemplo, que trabalham com crianças, jovens e assim por diante. Este é o bairro muçulmano. Sim. E qual é a diferença do resto de Israel? Existe alguma lei especial ou algo desse tipo? Acho que aqui podemos ver muitos edifícios históricos, edifícios com muita história, que pertencem ao passado. Por exemplo, existem regras, ou seja, eu diria não regras, mas tradições que não existem em outros lugares. Por exemplo, quando uma pessoa morre, ela é levada em uma maca pelas ruas principais. Eu vi isso 1 ou 2 vezes com meus próprios olhos.
Quando estão levando, todo mundo que está na rua devem se levantar para expressar sua profunda consideração. Eu também acho que as pessoas que vivem aqui têm um certo orgulho de viver aqui, porque é um lugar muito histórico do ponto de vista deles. Então, mesmo que seja assim, se olharmos bem, vemos que a vida das pessoas que moram aqui não tem muitos prazeres. Em muitas religiões, acredita-se que esta cidade não é mais para a vida, mas para a morte. Dizem que há mais mortos em Jerusalém do que vivos. É impossível calcular com precisão, mas muitos judeus religiosos vieram aqui para serem enterrados nesta terra. Durante muito tempo, falando do século XVIII, XIX, a primeira metade, Jerusalém era uma cidade onde viviam mais pessoas que vieram aqui não para viver, mas para morrer aqui. Mas um ser humano nunca sabe quando vai morrer, nem sabia antes. Por isso, muitas vezes, as pessoas chegavam ainda em boas condições, esperando pacientemente pela morte para serem enterradas na Terra Santa. E, no entanto, algumas dessas casas estão aqui e não desmoronam por 500 anos, porque antigamente construíam muito bem. Há uma parte do bairro muçulmano que está lá em cima, que não vemos, mas vemos uma grande parte dele. E aqui vemos muitas casas que têm telhados interessantes como este. Ainda Mark Twain escrevia sobre esses telhados. Ele dizia que é como se toda a casa, toda a cidade de Jerusalém estivesse coberta de verrugas. Ele estava falando desses telhados, ou seja, são mais adequados para o clima local. Uma estrutura arqueada, telhados muito grossos, paredes grossas. E, por isso, essas casas são muito menos quentes no verão e muito menos frias no inverno. Lá em cima vemos a Igreja do Santo Sepulcro. A partir daqui, podemos ver mais claramente que este é o lugar mais alto da cidade. Vemos muitas mesquitas ao redor. Um pouco depois, mais tarde, à noite, vão ficar iluminadas de verde. E podemos ver quantas mesquitas tem aqui. Lá no fundo, podemos ver o bairro cristão em cima. As ruas aqui, como em muitas cidades antigas, são muito estreitas. O carro não consegue passar. Todos os produtos são entregues em carrinhos especiais, mas não é tão fácil obter a licença para este carrinho. Então, eu gosto muito deste bairro. Gosto de muitos lugares aqui. A vida está no ar. Se olharmos aqui, estou gostando muito. Olha quantas flores. Se vende muitos doces, bombons. Quer dizer, não só se vende, muita gente compra. E podemos perceber o desejo constante dos habitantes locais, dos moradores, de adoçar suas vidas desta forma. É muito legal. Em muitas lojas, aqui eles vendem. Podemos ver joias. As pessoas aqui são muito simples. Podemos dizer que pessoas aqui pertencem ao passado, o que é muito interessante neste bairro. Há muita gente aqui que pede esmola, por exemplo. Ou podemos ver também que quase todas as mercadorias, todas as cargas aqui são transportadas em carroças especiais. E essas carroças são, digamos, a propriedade das famílias. Acho que vamos vê-las ainda. A maioria é do início do século XX e são herdadas. Por vários milhares de anos, árabes e judeus não conseguiram chegar a um acordo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas comuns tentam se dar bem de alguma forma. Bem, pelo menos, toleraram um ao outro. Por exemplo, cerca de 300 mil crentes se reúnem para rezar na mesquita de Al-Aqsa durante o Ramadã, em abril deste ano. E aqui, 5 dias antes do ataque do Hamas a Israel, 50 mil judeus no Muro das Lamentações durante a festa de Sukkot. Claro que surgem alguns conflitos, mas, no geral, dois povos beligerantes, um com o outro, conseguem viver nas ruas vizinhas, mas, ao mesmo tempo, as culturas não se misturam. Dos quase 10 milhões de habitantes de Israel, 2 milhões são árabes. Sim, e a população árabe, como a judaica, é muito diversificada.
É composta por diversos grupos. E falando de ódio ou de amor, tudo isso muda. Talvez te odeiem até o almoço, mas depois do almoço, eles quase te amam. É bem assim. Tudo depende das circunstâncias, de um número infinito de pessoas. Sabemos, por exemplo, que no sistema educacional israelense, vemos que tem muitas aulas para crianças de todas as idades, que são dedicadas ao tema de que todas as pessoas são iguais, independentemente de sua nacionalidade, raça, sexo e assim por diante. Muitas escolas organizam reuniões regulares entre judeus e árabes. Em Jerusalém, por exemplo, existe uma escola bilíngue. Há campos bilíngues, creches bilíngues. Ou seja, por um lado, vemos que eles investem muito na aproximação, para aproximar dois grupos da população. Por outro lado, desde o início de Israel houve um princípio. Não se trata de transformar, digamos, grupos diferentes de população em uma massa única, mas o que é chamado de pluralismo cultural. Por exemplo, não existe um sistema único de educação. Há escolas árabes, há escolas judaicas. Tem escolas judaicas públicas comuns, tem públicas religiosas e tem ortodoxas. Os árabes têm escolas muçulmanas e cristãs. Os cristãos têm escolas ortodoxas e escolas católicas. Por isso, a situação é muito diversa. Além disso, o chamado mercado imobiliário livre. E desde o início as pessoas preferiram viver ao lado de pessoas que se parecem com elas. Ou seja, por exemplo, lá fica a cidade de Ashdod. E nesta área vivem os judeus georgianos. E aqui vivem os judeus mascovitas. E aqui vivem os judeus moscovitas. E aqui vivem os persas. E aqui vivem os árabes, que pertencem a esta Hamular. Hamular é uma área árabe muito grande. E aqui tem outras. Pessoal, se gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos. Isso vai ajudar muito a divulgar esse vídeo. Em 1948, quando Israel começou a reconquistar essas terras, Jerusalém foi dividida pela metade. O oeste se tornou israelense e o leste foi para a vizinha Jordânia. A guerra estava acontecendo em todo o território da Palestina e Israel, e tem muita gente aqui que ainda se lembra desses acontecimentos, das histórias que seus pais contavam. O Alex teve a oportunidade de se certificar disso. Enquanto eles estavam tomando chá, chega um homem e diz que vai levá-los a alguém que possa dar entrevista. Leva pelas ruas pequenas e ninguém sabe para onde. Ele diz que tem um homem que trabalha com turistas e gostaria de falar com eles. Não vão nos roubar, né? Oi? Eles não vão nos roubar. Finalmente, ele traz o Alex ao homem que está pronto para conversar. Ele abre as portas de um tipo de cova e conta como foi que chegou aqui. Os pais deles fugiram para cá da guerra. Minha família é uma família de refugiados palestinos. Em 1948, eles viviam em uma aldeia chamada Lifta. Descemos as escadas e tá ficando muito frio. Este é o túmulo dos antepassados. Os corpos estão enterrados nas paredes. Ou seja, primeiramente colocavam o corpo, depois de 2 anos voltavam, removiam a pedra, tiravam o que restava da pessoa e lavavam seus ossos. Você já ouviu a expressão lavar os ossos? Agora você sabe o que significa. E depois colocavam-no numa caixa de pedra chamada ossário. Seu comprimento é igual ao comprimento do osso mais longo do corpo humano, a tíbia. E esta caixa de ossos se colocava aqui. Depois morria um outro membro da família e o processo se repetia. O Benjamin não entrou com a gente. É um senhor idoso e está com dor nas pernas. Hoje, ele cuida dessas cavernas como de monumento, porque essas covas salvaram a vida de seu pai durante a Primeira Guerra. Meu pai decidiu se mudar para cá, mais perto de Jerusalém, porque a nossa aldeia estava em guerra. O meu pai sabia que havia cavernas aqui porque trabalhava numa funerária. Ele conhecia bem essa região. Naquela época não havia pessoas, não havia casas.
O pai com a família se escondiam nessas cavernas durante 6 meses. Passaram 6 meses de inverno aqui. Imagine, 6 meses vivendo no subsolo com os mortos. No inverno, sem eletricidade, quase sem comida, água e a possibilidade de se aquecer. Benjamin não viu isso. Ele nasceu em 1951, mas ele teve que se esconder dos bombardeios aqui. Depois de 6 meses de inverno, meus pais saíram das cavernas e começaram a construir uma espécie de celeiro aqui. Agora são casas. Estas covas foram usadas como abrigos antiaéreos em 1967. Toda a família se escondia aqui durante 7 dias. Durante a guerra de 1967, Israel ocupou a parte oriental da cidade. E é por isso que os militares e a polícia de Israel são responsáveis por manter a ordem e a segurança nas aldeias e na cidade velha, onde o Alex estava no início. Mas os palestinos dizem que vivem em território ocupado. Os israelenses dizem que Jerusalém lhes pertence totalmente. Então, parece que ninguém sabe como resolver esse conflito. A questão da pertinência de Jerusalém é importante tanto para os palestinos quanto para os israelenses. Não há solução que satisfaça os dois lados. Então, de acordo com o nosso guia, Misha, ninguém sabe como essa guerra vai terminar. Israel chegou à conclusão, depois de 7 de outubro, de que era impossível existir ao lado de tal força mantendo a normalidade. Quando estamos sentados em um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Sim, o que vai ser em vez do Hamas? Como será a destruição do Hamas como organização? Se apenas seus líderes serão presos e destruídos, ou talvez todos os seus membros, etc. Tudo isso permanece pouco claro e incompreensível, penso eu, não só para a maioria dos cidadãos, mas também para aqueles que estão liderando as Forças Armadas hoje. É claro que não se trata da solução tão radical como, por exemplo, expulsar todos os palestinos para a faixa de Gaza ou algo do gênero. Nem se fala. Quando a gente estava se despedindo do Benjamin, aquele palestino que durante os bombardeios se escondia no cemitério subterrâneo, eu já tinha desligado a câmera. Ele disse uma coisa muito sábia: de fora é impossível impor a paz, só se pode impor a guerra. A verdadeira paz vem de dentro, do coração. Que a paz esteja com vocês. Assine o canal.